Olá, professor. Meu nome é Paulo Daniel de Souza. Eu sou Instituto Federal de Amazônia, sou estudante do Instituto Federal de Amazônia. Bom, hoje aqui eu vim aqui apresentar o meu projeto, né? Como eu falei, eu sou Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Diretoria da Educação à Distância, Licenciatura em História. Bom, meu nome é Paulo Daniel de Souza e hoje eu vim aqui apresentar o meu projeto sobre feudalismo nos tempos da Idade Média. Estarei falando aqui sobre o feudalismo no tempo da Idade Média. Bom, apresentando aqui meu trabalho, meu projeto, que eu escolhi, que é o meu projeto é do começo do tema, né? Eu fiz o meu mapa conceitual, depois eu fiz um podcast também, e falando da continuação do meu mapa mental, falando sobre o feudalismo na Idade Média. Bom, o projeto é apresentado na disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, junto ao curso de Licenciatura de História UIFA, como requisito parcial para a conclusão da disciplina. O orientador dessa disciplina é o professor Dr. Juliano Milton Gringe. Bom, estarei aqui tá meu sumário. Bom, primeiramente, professor, eu não vou conseguir apresentar aqui em slide o meu trabalho, né? Porque eu não tenho condições de apresentar, porque eu sou uma pessoa com deficiência, né? Como eu já tinha informado muito anterior, né? É comunicado a direção da escola também. O meu computador é um computador adaptado, né? Não vou conseguir apresentar de forma de slide, de compartilhar a tela com vocês aí, né? Com o professor, né? Alguns alunos que for assistir meu trabalho, meu projeto, né? E mais história aqui apresentando, né, de forma falando oralmente, né? Bom, está aqui é o meu sumário, né? As introduções, os objetivos geral, as referências teóricas, metodologia, né? A classificação da pesquisa, está o universo ou a população, tá as amostras, tá os instrumentos coletados de dados, o tratamento dos dados também, cronograma, né? Tá o orçamento, o resultado esperado e as referências. Tem umas partes aqui, professor, que eu não consigo colocar os anexos, né? E apêndice, né? Também que eu não consegui colocar. Eu tive muita dificuldade de colocar, eu não consegui por ser um computador, né, adaptado. Mas continuando aqui com o meu projeto, que eu estarei apresentando sobre o feudalismo nos tempos da Idade Média, né? Bom, estarei começando aqui com a introdução. O feudalismo foi a forma de organização social e econômica instituído na Europa Ocidental entre o século V e o século XV, durante a Idade Média. Baseava-se em grande propriedade de terra, chamados feudos, e que pertencia aos senhores feudais, e a mão de obra era civil. Com a queda do Império Romano Ocidental e a invasão dos povos bárbaros entre o século VI e o século V, se não me engano, falei a memória, isso. A Europa atravessou um período de ruralização, isto é, os moradores da cidade se deslocaram para o campo, fugindo de instabilidade provocada pelos movimentos dos bárbaros. A partir do século XV, o feudalismo entrou em crise por conta da mudança ocorrida na Europa, como renascimento cultural urbano comercial. Estarei falando aqui sobre o objetivo que é o objetivo, né? Compreender o que eram os feudos, né? Aplicando o sistema feudal, como ele funcionava na Idade Média. Analisar a sociedade feudal era organizada como os feudos, que eram demandantes para estruturas política e social na época. O objetivo geral aqui, pessoal, é entender a vida cotidiana nos feudos, incluindo os diferentes papéis e responsabilidade das pessoas que viviam nesse sistema. Agora está falando que é justificativa. As origens desse sistema feudal, o feudo, a palavra germânica, que significa direito, que alguém possui sobre um bem,
ou sobre uma propriedade. O feudo, portanto, era uma unidade de produção, onde a maior parte das relações sociais passavam de acontecer porque os senhores feudos suceranos eram poderosos, excediam outros nobres, que se tornavam os seus vassalos, as terras em troca de serviços ou obrigações. As referências teóricas falam também sobre o fortalecimento do comércio na Europa, que levou à formação de umas novas práticas econômicas. O desenvolvimento do mercantilismo garantiu o fim do feudalismo. É o fechamento do Oriente Médio com a queda do Constantinopla, que fez os europeus ultrapassarem os oceanos Atlântico, abrindo novas fronteiras e levando à colonização das Américas. Trouxe aqui algumas notas, algumas referências de Júnior Hilário Franco, da Idade Média, Nascimento Ocidental, São Paulo, Brasiliense, dos 2006, página 11. Agora estarei falando sobre a metodologia. O feudalismo foi um modo de produção econômico, político e social baseado no posse da terra, feudo, que predominou na Europa Ocidental durante Baixa Idade Média. Ele surgiu da mistura dos costumes romanos genâmicos através das invasões bárbaras, que então é o Império Romano Ocidental. O feudo era uma grande propriedade rural que obrigava os castelos fortificados e as aldeias as terras para cultivo e pasto e os bosques. Eu quero falar aqui também sobre as características do feudalismo. Economia feudo. A economia no feudalismo se caracterizava pela produção autossuficiente, pois se destinava ao consumo local, dentro de próprio feudo, e não o comércio em larga escala. Na época de boas colheitas, os excedentes eram trocados em feudo, vizinhos ou nas feiras que ocorriam nas cidades. Muitas vezes, o comércio ocorria através do intercâmbio de gênero e não moedas, porém esta era emitida por cada feudo. A sociedade feudal, no feudalismo, era dominada estamental, porque era composta por camadas sociais. Se diferenciam pelos privilégios que possuíam. Existiam três estamentos sociais: nobreza, clero e servo. Quase não existia mobilidade social e passar de um estamento social para outro praticamente impossível. O clero, a igreja, se tornou a mais poderosa instituição feudo, pois foi proprietária de vastas extensões da terra, além de determinar diretamente as relações sociais. Segundo ela, cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir a sua passagem pela terra. A função do nobre era proteger militarmente a sociedade e do clero rezar e servo trabalhar. Além disso, os mosteiros medievais foram responsáveis pela conservação de manuscritos sobre a literatura, filosofia e ciência que apoiavam os viajantes e escolhiam os doentes. Nobreza era a proprietária das terras e os seus integrantes eram chamados de senhores feudais. Estes aplicavam as leis, concediam os privilégios, comercializavam os vizinhos, administravam a justiça e declararam guerra, faziam em paz. No topo da nobreza estavam os reis, concentravam pouco poder político, pois era dividido entre os monarcas, senhores feudais, e, no entanto, os monarcas eram prestígio de outros senhores. Os servos estavam fundamentados na servidão, com os camponeses presos da terra subordinados a uma série de obrigações, desde o imposto e serviço. Agora eu quero falar aqui um pouco sobre a classificação da pesquisa. O feudalismo foi a organização social e econômica predominante no período medieval. Baseado na agricultura,
na mão de obra civil, no domínio dos senhores feudais. Universo ou população. A influência da religião, a influência da religião medieval era imensa, inspiravam, determinavam mínimos atos da vida cotidiana. Os homens medieval foi condicionado a crer a igreja intermediária entre os indivíduos, Deus e a graça divina através do sacramento. O instrumento de coleta de dados. Durante o período da transição entre a Idade Média moderna, os pensadores do período moderno eram chamados humanistas. Iniciaram os movimentos retornando aos valores do estudo grego-romano. Eles tinham um norte de valorização e ser humano antropocentrismo. O tratamento dos dados. O feudalismo sofreu grandes transformações a partir do século VIII. Nesta época, o desenvolvimento do comércio da cidade ampliaram fonte de renda, à medida que o poder foi concentrado nas mãos das vilas da cidade conquistaram mais autonomia. Quero falar aqui sobre um pouquinho também, continuando, o resultado esperado, né? Com base nessa análise, o concrecionamento comercial, cultura e científico contribuíram com o fim do feudalismo na medida que foi possibilitaram a ampliação do poder real e o questionamento do poder da Igreja Católica e transformações culturais na Europa Ocidental. Trouxe aqui também, pessoal, professor também, as referências, né, do meu projeto. Silva Daniel Neves, Feudalismo Brasil Escola, disponível em 25 de agosto de 2024, né? brasileescolaual.com.br, História Feudalismo. Minha segunda referência que eu coloquei aqui também, fazendo esse projeto, foi Pinto Tales do Santo. O que é o feudalismo? Brasil Escola, disponível, né? brasileescola.com.br, História, Feudalismo, acesso em 25 de agosto de 2024. Minha terceira referência foi Santiago Tel, do feudalismo ao capitalismo, uma discussão histórica, no verso 2, de textos, documentos, contexto 2003. E tem outra referência que eu trouxe aqui, minha quarta referência é Pitti Jaime, Modo de Produção Feudal, São Paulo Brasiliense, 1979. Franco Júnior, Hilário, O Feudalismo em São Paulo Brasiliense, 1983. Então, essa aqui, pessoal, professor, foi a minha referência, né? Que eu trouxe através do meu projeto. E meu projeto, professor, foi esse, né? Me desculpa se eu coloquei aqui algum slide, né? Porque eu tenho essa dificuldade, professor, porque, né, eu fico triste de eu não conseguir pôr meus dados direito aqui do meu trabalho, de pôr slide, né? Mas eu espero que vocês entenderam o meu trabalho, sobre o meu projeto, né? Que eu falei que é uma continuação do meu mapa mental, né? Depois foi feito o podcast, que foi sobre também o feudalismo, também meu mapa também foi sobre o feudalismo, e meu mapa também, meu podcast foi sobre o feudalismo, e essa atividade 4 do projeto também foi sobre o feudalismo nos tempos da Idade Média, né? Então esse aqui, professor, foi o trabalho que eu apresentei hoje aqui, né? Tomara que esteja certo. Obrigado, professor. Obrigado a toda a equipe do Instituto Federal de Amazonas. Obrigado por tudo, viu? Tenha uma boa noite.